paz do Senhor, igreja. Amém. Que maravilha estar com vocês aqui. Que receptividade, que alegria, que igreja fervorosa, animada. Eu me senti em casa. E muito obrigado por tudo que você já tem feito a nós aqui, que desde ontem estamos aqui. Eu já fiz amigos para a vida inteira, pastor, aqui. Desde ontem para hoje. Porque que receptividade, que amizade. Tem pessoas que eu nem conhecia, mas a conexão é como se já conhecesse. Que alegria e que maravilha é poder estar com vocês nesta manhã. E desde sexta, eu sei que a régua já está bem alta, né? Ontem o Danilo ainda aumentou essa régua ainda. Eu vou tentar estar pelo menos um terço dessa medida aí e falar para vocês aquilo que o Senhor já tem falado desde o início. Não é verdade? Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que de maneira específica Ele trabalha em cada coração. De maneira individual, Ele trabalha em cada coração. Isso é maravilhoso, saber que Deus está acima de tudo. Isso conforta o nosso coração. Saber que essa história está sendo escrita por um Deus que governa todas as coisas. Por um Deus que está acima de todas as coisas. Por um Deus que é soberano. E quando nós falamos de histórias, meus irmãos, nós logo pensamos lá atrás, no que já foi escrito, não é verdade? E a história já escrita, ela nos serve como modelo, por assim dizer. A história já estabelecida nos serve como parâmetro a ser seguido. Nem toda a história já escrita foi escrita de maneira agradável, de maneira boa. A gente encontra erros e acertos na história já escrita. E nesta manhã eu quero falar com vocês essa história, ou a respeito dessa história que estamos escrevendo no presente e o desdobramento dessa história. Porque toda história tem um começo, tem um meio e tem um fim. Mas para que fim essa história está nos levando? Para que desdobramento essa história está nos levando? Você já parou para refletir a respeito disso? Porque nós só falamos a respeito do que já foi escrito e a respeito do que estamos continuando a escrever. Mas e o desdobramento de tudo isso? Para onde nos leva? Para onde deságua? O que acontecerá quando a história assim terminar? É intrigante pensar a respeito disso, porque enquanto pensamos a respeito disso, nós temos várias reflexões. Nós pensamos em muitas coisas, em várias coisas. E nesta manhã eu quero que você reflita a respeito do que você está escrevendo hoje e do desdobramento que você terá a respeito dessa história. Porque, querendo ou não, as nossas ações, elas implicam no desdobramento dessa história. As ações que você escreve hoje implicam nesse desdobramento final. Por isso, observe, se atente para cada vírgula que você está colocando, para cada ponto que você está colocando nessa narrativa da sua vida, nessa história que você está escrevendo. Porque o desdobramento é maravilhoso. Eu espero que o seu seja tão maravilhoso quanto o de todos aqui. Um dia nós descobriremos que desdobramento é esse, tão lindo, quando Cristo descer dos céus e nos tomar para si. Mas enquanto aqui, vejamos o que nós estamos escrevendo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, ele fala a respeito de história. Mas ele fala a respeito da história de Israel. E ele fala a respeito da história de Israel com um propósito, a fim de não cometermos os mesmos erros. Olha, ele usa um passado já escrito para nos apresentar um presente. Olha, não cometa aquilo que os seus antigos pais cometeram. Ele fala o seguinte, a respeito da história de Israel no capítulo 10 de 1 Coríntios. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal. Olha, ele narra a respeito dos erros dos antigos pais e nos leva a compreender que esses erros não podem ser cometidos novamente. Porque a história já escrita nos serve para isso, para não cometer os mesmos erros. E nós olhamos para a história já escrita com o olhar presente, porque nós não estamos presos mais no passado. Triste é aquele que está preso no tempo
E pior, no tempo passado, não é, pastor? O Senhor nos chamou para uma novidade de vida. O Senhor nos chamou para vivermos coisas maravilhosas. O Senhor nos chamou para vivermos coisas extraordinárias neles. Eu sei que nesse caminho há muitas intempéries. Nesse caminho há curvas que às vezes parecem não ter fim. Mas o Senhor nos chamou para viver coisas profundas nele. E nós temos que ter essa preocupação do nosso caminhar com o Senhor. Nós temos que ter a preocupação da profundidade do nosso caminhar com o Senhor. Você já parou para pensar a respeito disso? Dessa história presente e da profundidade desse caminhar que você está tendo com o Senhor? Nós temos que pensar a respeito disso. Nós temos que olhar a respeito disso. Olha, eu quero ler um poema para vocês, para começarmos. Esse poema chama O Novo. Observe e atente. Diz o seguinte: por que haveria de querer o passado? O passado é a métrica para o novo. O novo traz consigo possibilidades. Todo novo gera medo. Mas mude. Todo novo gera medo. Mas mude e comece. Porque haveria de querer o passado apresentado não pode ser mudado, e o vivido jamais convertido. Não chore pelo que poderia ter feito, a posição da possibilidade nunca é atrás. Olha, a posição da possibilidade nunca é atrás. Porque haveria então de querer o novo? O novo é o caminho para ver o que não pode ser visto. É a passagem da esperança. Ele abre outra realidade. Olha, saiba rir, chorar e celebrar. Mas saiba, o passado dá passagem para o novo. O passado dá passagem para o novo. Quando nós pensamos a respeito de novidade de vida e do que Deus ele tem para nós, logo nós nos enchemos de expectativa. Isso é bom. Isso é bom, esperar pelo que Deus ainda vai fazer em nossas vidas. Isso é bom, criar expectativa pelo extraordinário que o Senhor ainda vai fazer sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre o que nós temos vivido. Mas lembre-se, o passado dá passagem para o novo. Por que eu quero que você entenda isso? Porque nós nos apegamos com a história já escrita. Nos apegamos a tal ponto que nós não alargamos mais a fim de enxergar o desdobramento da história. Ou para onde essa história já escrita nos apontará. Por isso, às vezes, é bom afrouxar essa corda da história já escrita a fim de enxergar algo novo. Aquilo que o Senhor está fazendo. Eu não estou dizendo que você irá esquecer dessa história já escrita, não. Olha, o que já está escrito serve-nos de métrica, de modelo. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala. Tais coisas aconteceram para que você não cometa as mesmas coisas. Para que você não cometa os mesmos erros. E quando nós pensamos no nosso tempo presente, na história que nós estamos escrevendo, às vezes nós nos deparamos com algumas bagunças, não é verdade? Às vezes o que nós escrevemos parece que não faz sentido. E é necessário nós alinharmos essa história a fim de que ela tenha um sentido. Você já leu alguma coisa de alguém que você não entendeu nada? E você precisou ler uma, ler duas e ler três, e às vezes até deixou de lado porque não entendeu. Por quê? Porque não fazia sentido. Não tinha sentido. A nossa história, a qual estamos escrevendo, deve ter um sentido no Senhor. Precisa ter um sentido no Senhor. Se não tiver sentido no Senhor, para onde ela nos levará? Que desdobramento acontecerá? Precisa ter um sentido no Senhor. Por isso, que essa bagunça, que às vezes tem de emaranhados de escrita na sua vida, que você alinhe. O meu avô, certo tempo, já falecido, ele construiu, lá para nós maranhenses, a gente chama de meiágua.
é um puxadinho no quintal, onde ele guardava muitas coisas. Pneus velhos, livros antigos, jornais velhos. Ele acumulava uma vida de passado. E era uma bagunça. Como que nós poderíamos viver naquela meia água da bagunça, como nós chamávamos, com tudo aquilo do passado, com tudo aquilo acumulado lá de trás? Às vezes, a nossa vida está correndo dessa maneira, como uma bagunça. Às vezes nós estamos acumulando jornais antigos da nossa vida, narrativas antigas, experiências antigas, que não nos acrescenta coisa alguma. Ao invés de nos ajudar, só nos atrasa. E há fardos como esse que nós precisamos deixar de lado a fim de enxergar o fim dessa história. Há pesos que nós temos que tirar do nosso ombro a fim de enxergarmos o desdobramento dessa história. Porque senão, parece que essa história não terá um fim. Porque é tudo pesado, é tudo triste, é tudo amargurado. Porque você está carregando algo que não deveria carregar. Por isso, abandone. Tire do seu ombro determinadas cargas que não te alimentam, mas só te atrasam. Tire isso. Não crie na sua vida uma meia água da bagunça, pelo amor de Deus. Deus não quer que a sua vida tenha esse canto bagunçado. Esse canto que você acumula tantas coisas, que às vezes você coloca essas coisas como um troféu na sua vida. Quem assim o faz, parece que a vida dessa pessoa é uma vida triste, porque ela fica presa no tempo. E o Senhor não nos chamou para essa bagunça e muito menos para ficar preso nesse tempo. Há pessoas, e até mesmo cristãs, que inutilmente acumulam essas experiências. Isso é um fato e é uma verdade, que pessoas, ainda cristãs, acumulam tais experiências. Abandone, não deixe a sua mente ser consumida por aquilo que já está lá atrás, que às vezes vai corroendo a sua mente e o seu coração e a sua vida, e você não alcança a progressão que o Senhor quer que você alcance. Abandone tudo isso, não colecione nada disso. Olha o que Filipenses 3:8 nos diz: sim, todas as coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo. Todas as coisas, para o apóstolo Paulo, olha, são insignificantes, comparado ao ganho de conhecer ao Senhor, comparado ao ganho de saber quem Cristo é em nossas vidas. Tudo é insignificante. Por isso não se apegue a nada nessa vida. Por isso não se apegue a nada neste tempo. Olha, por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Olha como o apóstolo Paulo as considera as coisas momentâneas e temporais que há no nosso meio, menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. A fim de poder ganhar a Cristo. Isso deve alimentar o nosso coração, igreja. Saber que Cristo é mais precioso do que tudo que nós temos nessa terra. Nós podemos ter uma conta maravilhosa no banco. Nós podemos ter muitos bens, casa, carro, mas nada é comparável ao ganho inestimável de ter Jesus Cristo na nossa vida. Se a nossa história, que está sendo escrita, não tiver essa percepção, não tiver essa perspectiva de que Cristo é mais superior do que tudo que nós temos, a nossa história não está sendo bem escrita. A nossa história não está sendo bem narrada. Cristo é mais superior do que tudo que nós temos na nossa vida. Então, assumir aquilo que Deus quer para nós é um sinal de que nós estamos em comum acordo com o que nós já vivemos lá atrás, que às vezes não é legal o que nós vivemos. Eu quero que você lembre aí do seu passado. Muitos aqui não nasceram dentro da igreja. Muitos aqui não viveram uma vida de igreja lá atrás. Pense quem você era. E agora reflita quem você é no Senhor. Há uma diferença?
Claro, uma diferença gritante, porque hoje nós temos Cristo, porque agora nós temos um valor para o Senhor. Então, quando você recebe do Senhor e aceita aquilo que o Senhor tem para você no hoje, no presente, isso significa que você está em comum acordo com o que você já viveu, porque o seu passado agora não te assusta mais. O seu passado agora não tem aquela cara monstruosa mais, porque você sabe e tem a certeza que você já foi perdoado. Que Cristo está sobre você e você já foi perdoado. Por isso que você está em comum acordo com o seu passado. Quando nós nos aproximamos do Senhor, necessariamente, quando nós nos aproximamos de Cristo, necessariamente algo precisa mudar em nós. Algo necessariamente precisa mudar em nossa vida e nossa história. Nós não somos mais que nós éramos. Nós não somos mais que nós éramos. Isso é maravilhoso. Olhar para trás e não se enxergar mais lá, não é verdade? É maravilhoso olhar para trás e não ver mais aquela pessoa. Eu olho para o meu passado e não me enxergo mais, porque eu não sou mais aquela pessoa. Eu descobri o que o Senhor tinha para mim e vivo o que o Senhor tem para mim e tenho a expectativa pelo que o Senhor ainda tem. E isso deve fazer parte da nossa vida. Isso deve alimentar o nosso coração. Mas nessa história que está sendo escrita, às vezes nós confundimos lixo com tesouro. Às vezes algo que é lixo, nós colocamos em uma posição de tesouro. Isso é terrível. Isso é terrível. Olha, Mateus 6,33 nos diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus. O que isso significa? Significa que nós devemos colocar o nosso coração no lugar certo. Quando o nosso coração está no lugar certo, nós não confundimos lixo com tesouro. Lixo é lixo e tesouro é tesouro. Onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Em que posição nós temos colocado o nosso coração? Não permita que as suas prioridades na sua vida virem um tanto faz. Não permita. Entre lixo e tesouro, se você não consegue distinguir essa diferença, estabeleça prioridade na sua vida que você verá a diferença entre lixo e tesouro. Estabeleça prioridades. Por isso, não deixe que as suas prioridades virem um tanto faz na sua vida. É estar na casa do Senhor. Tanto faz, isso não é prioridade. É o meu devocional diário. Tanto faz, isso não é prioridade. Claro que é prioridade. Lembre-se do que eu disse no início. O que nós fazemos hoje implica no amanhã. O que nós fazemos hoje implica no desdobramento dessa história. Por isso, não permita que as suas prioridades virem um tanto faz. Meus amados, a nossa falta de convicção nos faz confundir também lixo com tesouro. A nossa falta de convicção nos faz confundir lixo com tesouro. Quem nós somos? A nossa falta de identidade. Como o pastor Danilo disse ontem, a nossa falta de constância. Tudo isso nos faz confundir lixo com tesouro na nossa caminhada. Tudo isso nos faz inverter os valores na nossa jornada. Saiba diferenciar o que é prioridade na sua vida. Saiba distinguir o que é prioridade na sua vida. Assim como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios cria a imagem daquele atleta que sabe o que é prioridade na sua vida e por isso ele corre em direção àquele alvo e busca em direção àquele alvo o que lhe é prioridade. O apóstolo Paulo ele nos diz: por isso não corro sem objetivo e nem luto como quem dá golpes no ar. Não, eu tenho um alvo. Eu sei para onde eu estou indo. Eu quero conhecer e sei o desdobramento dessa história. E é para lá que eu estou indo. E é para lá que eu estou caminhando. Apocalipse 22 nos apresenta que desdobramento maravilhoso é esse. Nos apresenta que desdobramento maravilhoso é esse, quando Cristo abriu os céus e em glória nos convidar para as mansões celestiais. Esse é o fim dessa história.
Esse é o fim daquilo que nós estamos escrevendo hoje. É para isso que nós escrevemos essa história hoje. É para isso que cada passo que nós damos nos aponta para esse fim maravilhoso. Por isso, gere no seu coração esse amor pelo término dessa história. Mas enquanto ela não chega, observe esse espaço. Observe cada passo que você dá. Olha, meus amados, para alcançar esse objetivo, estabelecer prioridade na nossa vida é necessário. Estabelecer prioridade na nossa vida é necessário. Olha, Lucas capítulo 14, do 28 ao 32 nos diz: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente? É prioridade? Nós temos que ter. Lucas, ele nos narra essa passagem tão maravilhosa e diz que se esse que constrói sem antes presumir, sem antes prever, será motivo de chacota se não terminar. Será motivo de riso se não terminar. Por quê? Porque não estabeleceu prioridade na sua vida. Porque não estabeleceu prioridades quando ele decidiu construir. E quem é o rei que vai para a batalha e não observa se o seu exército é suficiente para vencer o exército inimigo? Se assim não conseguir, será motivo de chacota, será motivo de gargalhada, porque não estabeleceu prioridade na sua vida. Por isso, para alcançar o objetivo, é necessário estabelecer prioridades em nossa vida. Eu não sei o que é prioridade para você. Você sabe. Você sabe aquilo que te deixa em pé e aquilo que deixa você caído. E você, sabendo disso, sabe quais são as suas prioridades. Por isso, estabeleça na sua vida, porque é necessário. É necessário estabelecer essa prioridade. E quando nós sabemos estabelecer prioridades, isso é um sinal de maturidade na nossa caminhada. Se você sabe estabelecer prioridade na sua caminhada, na sua jornada, na sua história, isso é um sinal de maturidade espiritual. Isso é um sinal de progressão espiritual, isso é um sinal de crescimento espiritual. Olha, lembra daquela narrativa em que Abraão e Ló se separam? Aquela passagem é um sinal de maturidade. Aquela passagem é um sinal de maturidade. Olha o que nos diz Gênesis 13, do 8 ao 9. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre os nossos pastores, afinal, somos próximos, somos parentes. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, ficarei com as terras da direita. Se preferir as terras da direita, ficarei com as terras da esquerda. Olha, estabelecer essa prioridade é sinal de maturidade, e isso nos evita conflitos. Abraão soube fazer essa verdade, soube exercer essa verdade na sua vida, estabelecendo essa prioridade e evitando conflitos na sua história. Então, esse é o termômetro. Se nós sabemos estabelecer prioridade, isso é um sinal de maturidade na nossa caminhada. Isso é um sinal de maturidade na nossa vida. E enquanto eu falo, eu peço que você analise a sua história. Eu peço que você analise a sua vida. Esse nível de maturidade, esse nível de crescimento espiritual na sua jornada. Por isso eu digo a você, não deixe, olha, isso é importante, não deixe que o importante tome o lugar do necessário. Não deixe que o importante tome o lugar do necessário. Nem só porque algo é importante para nós, que isso é necessário para a nossa história, que isso precisa na nossa história. Às vezes é importante para mim, às vezes é importante na minha perspectiva, às vezes é importante para algo que eu quero, mas é necessário para toda a minha jornada, mas é necessário para a minha história. Não deixe que algo meramente importante para nós tome o lugar do necessário em nossa vida. Não. Amados, nós não temos em nós tudo que nós precisamos para a nossa própria realização, em nós mesmos. Nós não temos em nós mesmos tudo que nós precisamos para a nossa própria realização.
Se nós estamos confundindo lixo com tesouro, é porque nós estamos buscando em nós mesmos. Se nós estamos confundindo lixo com tesouro, é porque nós estamos buscando em nós mesmos. E eu digo algo para você: Deus é o único suficiente para si mesmo e para nós. Cristo é o único suficiente para si e para nós. Se nós precisamos, nós podemos encontrar em Cristo tudo o que nós precisamos. Ele é suficiente para a nossa caminhada. Ele é suficiente para preencher todas as nossas necessidades. Então, que nós possamos criar essa fascinação pelo Senhor e não por coisas temporárias que estão ao nosso redor. Porque Cristo é suficiente. No mundo que vivemos hoje, em que a cultura ela é agradável aos olhos, nós temos que criar esse fascínio pelo Senhor. Porque senão, lá na faculdade, lá no trabalho, lá na escola, nós somos tomados por essa cultura e somos engolidos por ela. E essa cultura ela tem um alvo. O alvo dessa cultura é tentar trincar, é tentar quebrar a identidade que o Senhor nos deu. E quando essa cultura faz dessa forma, quebra, trinca a nossa história e nós caímos, é difícil levantar. Para alguns, nem levantam mais. Para você ver o nível de dificuldade quando a cultura invade o nosso coração. Eu não estou dizendo que nós, em nossa caminhada, devemos nos distanciar dessa cultura, não, porque aqui nós vivemos. Como nos separaremos? Mas nós vivemos nessa cultura sabendo quem somos, sabendo quem Cristo nos chamou para ser. Olha, você não é quem lá fora os outros dizem que você é. Às vezes você não é, ou na verdade você não é quem você às vezes pensa ser. Nós somos quem Deus diz quem nós somos. E se nós temos essa identidade firme em nossos corações, que é saber quem Deus diz que somos, por mais absurda que seja essa cultura, ela não nos derruba porque nós estamos fortificados no Senhor. Ela não nos derruba porque nós estamos alicerçados em Cristo. Nós temos raízes no Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação, a nossa profundidade do caminhar com Cristo. Essa deve ser a nossa preocupação. Por isso Deus ele é o único suficiente, tanto para si quanto para nós. E se assim nós sabemos, se nós temos essa certeza, a cultura lá fora, ela não vai nos fascinar, porque nós temos algo mais precioso do que qualquer coisa lá fora. Por mais que brilhe, por mais que reluza, por mais que seja atrativo, o brilho de Cristo é maior. O brilho da glória do Senhor é maior. E isso nos fascina muito mais. Amados, o próprio Deus, quando nós estamos confundindo lixo com tesouro na nossa caminhada, Ele nos dá uma ferramenta importantíssima para sabermos escolher. E quando eu falo escolher, eu falo em todas as áreas da nossa vida. Saber escolher no Senhor. Saber decidir no Senhor. Saber quando virar, saber quando prosseguir, saber quando parar no Senhor. E que ferramenta é essa? O apóstolo Paulo ele nos esclarece que ferramenta é essa em Filipenses 1, 9 e 10, que é o amor. Olha o que ele nos diz em Filipenses 1, 9 e 10. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Olha, que esse amor aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. E em toda percepção. E ele continua, para discernirem o que é melhor. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Esse amor que o apóstolo Paulo fala aos filipenses, que deve estar nos nossos corações. E é esse amor que nos leva a essa percepção e que nos ajuda a saber o que é melhor para a nossa vida, para a nossa história e para a nossa caminhada. Se você está confundindo lixo com tesouro nessa história, lembre-se, o amor te ajuda a saber o que é melhor. Recorra a esse amor, que ele lançará a luz ao seu olhar e
e você saberá o que é melhor para a sua vida. Por isso eu digo a você, Deus ainda deseja fazer algo na nossa vida. Deus ainda deseja fazer algo, Ele ainda quer fazer algo na nossa caminhada, na nossa história. Olha o que Isaías 43, 18, 19 nos diz: esqueçam o que já foi. Esqueçam o que já foi, não vivam no passado, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei um rio na terra seca. Esse é o Senhor que faz o impossível na nossa vida. Esse é o Senhor que ainda deseja fazer algo na nossa vida. Por isso, meus amados, não viva como que Deus não deseja mais fazer algo na sua vida. Que às vezes na nossa caminhada, por tanta tristeza que nós acumulamos, nós pensamos que Deus não quer mais fazer nada na nossa vida. Nós pensamos que o Senhor retirou suas mãos da nossa vida e não deseja fazer mais nenhum milagre, nada na nossa vida. Não viva dessa forma. Não viva. O nosso coração precisa descansar. Sabe por quê? Porque nós temos que ter essa certeza de que a nossa história está nas mãos de Deus. Sabe por que nós descansamos? Porque esse lápis nós entregamos para o Senhor. Por isso, cada curva desenhada nesse papel é preciosa. Por isso, cada história desenhada é maravilhosa, porque não sou eu, não é você, é o Senhor. É aquele que nos chamou para um propósito. É aquele que tirou-nos de uma vida tão triste para viver em novidade de vida. Esse Deus é maravilhoso. O Senhor, meus amados, lá em Provérbios 16:4 nos diz: olha, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o seu castigo. Olha que maravilhoso. O Senhor faz tudo com um propósito. Então, se Deus te chamou, se Deus, Ele começou essa história na sua vida, descansa, porque foi Ele que te convidou, foi Ele que te chamou. Você já foi em alguma casa a convite, em que você ficou tranquilo, porque você está a convite daquela pessoa, e você descansa? Por exemplo, o pastor Edivan está sendo maravilhoso, desde ontem para hoje. E isso descansa o meu coração, por quê? Porque o pastor Edivan está cuidando de nós. O pastor Edivan se preocupa. Então, essa é a ideia. Nós descansamos porque foi o Senhor que nos convidou a trilhar esse caminho, a trilhar essa jornada e essa história. Por isso, confie e descanse no Senhor, que Ele está escrevendo de maneira maravilhosa. Não olhe para a sua vida, como eu disse, como se Deus não tivesse mais nada para fazer, porque Ele tem. Ele tem. Enquanto essa história não tiver o seu desdobramento, enquanto essa história não chegar ao fim, o Senhor tem coisas maravilhosas para revelar a você e a sua vida, a sua família, a sua casa, ao seu ministério. Tantas coisas. Por isso, não olhe para a sua vida como se Deus não tivesse mais nada para fazer. Amados, ficar preso nas coisas do passado, ficar preso no tempo, nos impede de enxergar esse desdobramento. Nos impede de enxergar o fim dessa história. Quando nós ficamos presos no tempo, parece que nós não esperamos mais o Cristo descer das nuvens. Quando nós ficamos presos no tempo, nós só esperamos as coisas do tempo. Nós só nos preocupamos com as coisas do tempo. Então, se nós estamos nos preocupando mais com as coisas dessa terra, nós só podemos esperar coisas dessa terra. E essa terra é passagem. Essa terra é uma curva que leva ao reino todos aqueles que creem. É somente uma curva na nossa história. Por isso, não se preocupe com coisas dessa terra, porque se assim nós fizermos, nós só teremos coisas dessa terra. E não é para isso que o Senhor nos chamou. Deus, Ele projetou-nos para um propósito. Deus, Ele nos chamou para um propósito. E às vezes nós vivemos como se a nossa vida não tivesse esse propósito. Porque nós vivemos de maneira que não glorifica ao Senhor de certas formas.
como eu disse, não colocando as nossas prioridades no lugar correto e vivendo de maneira que glorifica a Deus. Eu quero que você pense, eu quero que você reflita, eu quero que você olhe para dentro de si e enxergue tudo aquilo que precisa ser tirado. Há um porão no nosso coração, eu costumo dizer, há um porão no nosso coração que você não tem a chave dele, eu não tenho a chave desse porão no seu coração, simplesmente você e Deus. Por isso crie coragem e vá nesse porão e varra tudo aquilo que te impede de estar mais profundo no Senhor, tudo aquilo que te impede de conhecer mais ao Senhor, tudo aquilo que te impede de saber mais a respeito do Senhor. Porque quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais parecidos com o Senhor nós somos. Por isso, queira conhecer mais esse Senhor e esse Deus tão maravilhoso. Olha, Salmos 139, verso de número 16, nos atesta e afirma a respeito da nossa história nas mãos do Senhor. Nos diz o seguinte: os teus olhos me viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Se isso não te alegra, não te dá esperança, meu amado, reveja o que você está escrevendo. Olha, os teus olhos me viram no embrião. Antes mesmo de vir ao mundo, o Senhor já me enxergava e te enxergava. Isso é pensar e saber e ter a certeza que a nossa vida tem um propósito, porque antes mesmo de nascermos, o Senhor já projetava a nossa vida, o Senhor já projetava a nossa história, o Senhor já projetava a nossa vida de como viveríamos, o que Ele teria para mim e para você. A sua vida tem um propósito no Senhor, e antes mesmo de você existir, Ele já te enxergava. Isso é maravilhoso. Eu fico tão alegre quando eu leio isso nas Escrituras, porque eu já quero Cristo no hoje e agora, que Ele desça dos céus e nos tome para si. Eu já peço, Senhor, que essa história termine logo e o Senhor nos inicie em uma nova história que é a eternidade. E essa história não vai ter fim. A história que é a eternidade que nos está preparada não terá fim. Glória a Deus. Se coloque de pé. Eu quero que você pense juntamente comigo a respeito do que o Senhor já fez, a respeito do que o Senhor está fazendo e a respeito do desdobramento dessa história na sua vida. Eu peço que você, nessa oração final, peça ao Senhor esperança, alegria, ânimo para continuar essa história. Porque ela não chegou no fim. Ela não chegou no seu fim. E enquanto ela não chega, enquanto esse fim não chega, a nossa alegria, o nosso entusiasmo precisa ser o mesmo até o fim dessa história. Eu quero que você ore juntamente comigo, pedindo que o Senhor gere no coração essa alegria, esse ânimo, para que o Senhor tire toda a bagunça que um dia nós mesmos colocamos no nosso coração. Deus é tão maravilhoso que a bagunça que nós mesmos fizemos, Ele chega e desfaz. A bagunça que nós mesmos fizemos, Ele chega e desfaz. Então peça a Deus nessa manhã tão maravilhosa, que inunde o seu coração com uma percepção do alto, que inunde o seu coração com a percepção do reino, que inunde o seu coração, o seu olhar, a sua mente para as coisas do alto, para que você espere do reino, para que você espere de Cristo, para que você espere de Deus, não dessa terra. Curva a sua cabeça. Suplique a esse Deus. Se possível for, que o Senhor nos aterrorize, mas nos deixe no caminho do reino. Se possível for, que Ele nos tome e nos coloque de volta ao caminho.
de volta ao desdobramento dessa história que é maravilhosa. E essa história que terá um desdobramento maravilhoso, João nos diz que não haverá mais choro, nem ranger de dentes, não haverá tristeza, não haverá dor, porque Cristo é a nossa própria luz. Cristo será a nossa própria vida. Cristo será o nosso próprio ânimo. Oh Pai, obrigado por nos convidar a trilhar esse caminho, essa história, Senhor. E obrigado porque foi o Senhor, ó Pai, que nos convidou. Por isso, nos ajude a descansar, ó Pai. Nos ajude a confiar, Senhor. Nos ajude a soltar essa corda e saber que o Senhor está nos dirigindo, Pai. Porque antes mesmo de nascermos, o Senhor já projetava-nos, ó Pai. O Senhor já nos estruturava, Pai. O Senhor já nos chamava para um propósito, para uma vida, para uma história. Obrigado, Pai, que isso anime o nosso coração a não desistir, Senhor, a prosseguir, a perseverar, Senhor, mesmo em tristezas que nos sobrevêm, Pai. Nos convide mais uma vez a esse ânimo, ao fervor novamente, Senhor, para que essa história continue, que nós carreguemos, ó Pai amado, até o fim essa história, que nós possamos não desistir, Senhor, que nós possamos prosseguir, ó Pai, assim como o apóstolo Paulo estava com o seu olhar fixo no reino, e isso o alimentava, Pai amado, e isso dava esperança. Nós te pedimos, venha mais uma vez e nos tome com toda clareza, lance luz neste caminho, Pai, para que nós possamos enxergar o desdobramento maravilhoso dessa história. Nós queremos estar contigo, Pai.